Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a leitura enquanto experiência que nos deixa marcas fundas, uma espécie de tatuagens na memória. Esta semana recebemos Andréa Zamorano, uma carioca que já vive há tantos anos em Portugal que se considera meio brasileira, meio portuguesa. Ou seja, uma voz lusófona híbrida. Proprietária da primeira hamburgueria gourmet a surgir em Lisboa, a poucos passos da Fundação José Saramago, decidiu há uns anos ser escritora e os seus esforços materializaram-se num romance de estreia, A Casa das Rosas, editado pela Quetzal, que foi bem recebido pela crítica e ganhou o prémio Livro do Ano da revista Time Out. Olá, Andréa, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, boa noite. Bem-vinda. Nesta noite de calor. Sim. É bem tropical, não é verdade? Super Sim. tropical. Ainda bem que convidámos uma carioca para esta noite. É verdade. Parece efetivamente que estamos no Rio de Janeiro. Faltam-nos as caipirinhas. Mas isso a gente arranja Mas é Ok. verdade. Já vamos Muito tratar difícil. desse assunto. Vamos começar pelo bestiário do Julio Cortázar, que Uhum. foi talvez um dos primeiros livros marcantes da tua vida, não é? Sim, quando a Inês falou comigo, foi o primeiro livro que veio na minha cabeça. Logo, assim, nem precisei pensar. Foi Esse, de certeza. Os outros, logo se vi vê. logo a capa do livro na minha cabeça. Sim, foi uma revelação para mim perceber que eu não conhecia nada naquela altura do que era o movimento do realismo mágico, fantástico, maravilhoso, como queiram designar. Eu não conhecia nada disso, nem conhecia o Julio Cortázar. Eu vim conhecer o Julio Cortázar através de um professor que eu tive na faculdade, que por acaso também chamava Julio, chamava-se Julio Aldinger Dallos, e que nos dava uma cadeira de literatura hispano-americana. De literatura hispano-americana, como nós estávamos no Brasil, tínhamos uma contextualização, né, da América do Sul. E foi aí que eu comecei a descobrir esses autores. E o professor levou para a aula A Casa Tomada, né? O primeiro É o conto. Foi o primeiro conto exato. dessa série. E claro, né, eu fui imediatamente arrebatado: o que é isso, o que é isso, o que é isso? E saí dali, fui imediatamente, lembro perfeitamente que eu saí dali e fui diretamente à livraria da faculdade, comprei um exemplar, que era este, que está aqui, que é o mesmo exemplar até hoje. E depois comecei a lê-lo e descobri que haviam mais coisas estranhas. Havia uma senhora, uma moça, uma jovem que vomitava coelhinhos, havia um tigre que circulava por dentro de uma casa. Então, era um conjunto de descobertas de coisas novas e improváveis. E toda aquela, não sei se pode dizer isso, improbabilidade? Sim. Ok. Não sei, toda aquela improbabilidade me arrebatou. Também era uma altura em que todos somos muito impressionáveis, não é? Estamos na faculdade, começavas a descobrir também o mundo. Eu fui muito jovem para a faculdade. Eu fui para a faculdade com 17 anos. O que também não era muito comum, mas eu acabei indo para a faculdade assim muito jovem. E eu vinha de um contexto familiar simples. A minha mãe era professora. Naquela altura ainda não era professora, veio a ser depois, era só secretária num colégio. Depois é que ela fez faculdade. A minha mãe fez faculdade um pouco antes de eu fazer faculdade. Quase em simultâneo. E aí ela subiu na sua carreira e tal. Então, mas foi ela que me colocou o hábito da leitura. Mas nada dessas coisas, eram todas coisas muito clássicas, né? Tudo dentro do cânone. Tudo dentro do cânone, sim. Depois, o mais louco que eu tinha ido naquela altura é porque eu tinha um namorado que lia muito Aldous Huxley e também foi um leitor que também me influenciou muito, bastante. Sim. Não tanto como o Julio Cortázar, mas sim. Mas depois continuaste a ler Continuei. O Cortázar, foste ler o resto. Não, fui ler tudo. Fui ler o Juan Rulfo, fui ler hoje mesmo, quando eu estava procurando os livros, né, para vir para aqui, encontrei 2 versões de um conto, que é um conto que é talvez o conto que eu mais gosto de todos, mais até do que o Julio Cortázar, que se chama Aura, do Carlos Fuentes. Sim. E é um conto que
que sempre mexe muito comigo. E eu comecei a lê-lo, né, de novo, né? E eu falei, eu não posso ler agora que eu tenho que ir para lá. Então eu encontrei duas versões. Quase que ias mudando a Quase tua que eu ia escolha. mudando, sim. Eu encontrei duas versões. Uma versão em português, que é a versão original dessa altura, e uma versão que eu comprei aqui, depois, em espanhol. Ah. Mas o Cortázar é assim uma espécie de contista por excelência, não é? Ele tem um domínio da forma do conto absolutamente excepcional. Isso cativou-te quando começaste tu estavas a estudar letras, certo? Estava. Também te interessou não só pelas histórias estranhas, mas também pela forma, pela técnica Com da certeza, escrita. com certeza. Eu lembro perfeitamente, eu não sei em qual, eu acho que é, agora eu não me lembro em qual conto que é, mas eu acho que é não sei se é no bestiário, não é no bestiário, ou se, é num desses que está aqui, que agora eu não me lembro qual é, não sei se é do autocarro, o ônibus, né, em português do Brasil, que ele tem uma descrição de um apartamento em um parágrafo. Assim, que é uma coisa... Está lá tudo. Está lá tudo. E tu, na altura, ainda não sabias, ou talvez já sonhasses ser escritora, Eu não sempre sei. soube que queria ser escritora. Sempre soubeste. Sim, E nessa sempre altura soube. já lias a pensar, um dia eu vou escrever as minhas coisas e tenho que aprender o ofício? Não, eu tinha muito medo. Porque isso é uma coisa que eu vim descobrir agora, Medo né? de quê? De falhar. Medo de falhar, sim. Mas eu descobri isso agora, porque nós, quando fazemos a faculdade de letras, isso é muito curioso. Nunca nos é dado a perspectiva do autor. Nós estamos sempre na perspectiva do leitor. Nós analisamos a obra sempre de um ponto de vista passivo. Nunca nos pondo na pele do autor como produtores daquele produto, mas nos pomos na pele do autor, mas enquanto leitor, sempre. Sempre pensando a leitura, e nunca a produção. Ou seja, nunca houve esse virar de perspectiva para entender isso. Então, eu achava que essas obras, apesar de ter me maravilhado com o Cortázar, né, eu me maravilhei com tudo. Eu fiquei completamente apaixonada pelo Cortázar, de tal maneira que eu tinha um pôster dele no meu quarto. Assim, como se fosse um cantor. Sim, exato. Não, eu tinha um do Sting. Eu acho que contei isso para alguém. Eu tinha um do Sting e outro do Cortázar. Graças a Deus eu deixei de gostar do Sting. Concordo. Pronto, são coisas da juventude. Exato. Mas há coisas que ficam. Quem de nós? Exato. Atira a primeira pedra. Exatamente. Então, pronto, eu era super fã do Sting mesmo. E eu não deixei a gostar do Police, mas daquele Sting que eu gostava, eu deixei de gostar. Pronto, detalhes. E o Cortázar lado a lado. E tinha um postalzinho também que um amigo meu argentino me deu uma vez, dele em Paris, que depois vi essa foto reproduzida inúmeras e inúmeras vezes, que é um clássico dele fumando, assim, com a gabardinha levantada. Não tinha barba nessa foto, não. Então pronto, né? Eu disse, ai, meu Deus. E quando é que essa mudança de leitora para produtora, quando é que essa mudança se dá na tua cabeça? Se deu muito mais tarde, porque eu sempre escrevi, né? Não com a regularidade que eu gostaria de ter escrito, mas se deu muito mais tarde. Só se deu quando eu efetivamente perdi o medo. Porque você começa a ler o Gabriel Garcia Marques, começa a ler o Juan Rulfo, começa a ler o Cortázar, os outros autores que vamos falar aqui ainda, e você fala assim, mas o que é que eu vou acrescentar? O que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? Ou seja, e como é que perdeste o medo? Eu não sei muito bem, é um movimento meio inconsciente, mas eu percebi que era uma coisa que eu tinha que fazer. Eu percebi que os anos estavam passando e eu corri o risco de envelhecer e de não ter feito aquilo que eu mais queria fazer na vida e aquilo que eu sempre soube que quis fazer na vida. A única coisa que eu sempre quis ser na vida era escritora. E eu fiz tudo na vida antes de ser escritora. Eu fui diretora de marketing, eu fui diretora de comunicação, eu trabalhei tenho restaurantes, né? Eu trabalhei num hotel quando era muito jovem. Ou seja, eu fiz tudo e mais alguma coisa antes de ter coragem de dar o salto, ou seja, de enfrentar isso. Eu acho que eu sempre acho que os escritores, para ser escritor é preciso uma coragem tremenda.
Eu sempre escrevo com medo. Ou seja, eu escrevo e digo, olha, tá aqui. Eu não sei. Eu não sei. Vê aí se vocês gostam. É sempre com muito... Eu vou andando e depois de... depois vocês dizem qualquer coisa também. É sempre com muito constrangimento e com muito respeito. Ou seja, sempre com muita deferência, com muito respeito pela... Não pela... Como explicar isso? Não de uma forma subserviente, nem nada disso, nem... É de uma forma respeitosa mesmo, com admiração, de entender o ofício, de saber que... Eu sempre me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, que é uma coisa mais ou menos assim, que diz que ele era muito criticado pelo fato de escrever de maneira simples, né? E ele sempre dizia, só eu sei o trabalho que me dá ser simples. Ser simples, né? Fazer isso simples. Então, quer dizer, eu sei o trabalho que está por trás, né? Vou sabendo, estou aprendendo, né? Isso. E, então, quer dizer... E a própria escrita do teu livro foi sendo feita no meio de 1001 atividades, nomeadamente sim, e não, no a escrita restaurante e tudo, a escrita do meu livro, a escrita dos textos que eu faço para a Fundação Saramago, a escrita do novo romance que eu estou fazendo, é tudo no meio de 30 mil coisas. Mas já não pode ser de outra maneira, não é? Não, porque infelizmente, como nós sabemos, viver da literatura é bastante difícil, né? A EDP não aceita capítulos como ao fim do mês. Não. Mas se pudesses viver só da escrita... não, eu viveria agora. Já, nesse momento. Apesar de... É engraçado isso, porque viveria, mas ao mesmo tempo eu ficaria com um profundo pesar de não ter mais o restaurante. Porque eu adoro ter o restaurante. E a parte que eu mais gosto de ter o restaurante... E a parte, precisamente, de ver a felicidade das pessoas, sabe? As pessoas... Eu acho que a gente faz um trabalho bacana, assim, sem falsa modéstia aqui. Sim. Eu acho que a gente faz um trabalho bacana e esse trabalho bacana que a gente faz com que as pessoas saiam do meu restaurante felizes, contentes, porque viveram uma boa experiência, porque a noite correu bem, porque o pessoal que trabalha com a gente, todo mundo é super simpático. E esse conjunto de experiência... permite que eu contacto humano. Exatamente, permite que eu esteja lá, que eu precisa de conhecer pessoas. Isso. Ouvir histórias. Isso. Estás lá com o teu caderninho e estás a ouvir. Já alguma vez aconteceu ouvir-se uma história? Eu já escrevi um conto. Eu escrevi um conto uma vez de um cliente que eu achei muito engraçado, porque eles pediram tudo igual. Então pediram. Era um casal. Eram 2 senhores, era um casal. E eles pediram as entradas iguais, ou os pratos principais iguais e as bebidas iguais. E eu, né, como sou muito atrevida, né, perguntei... Só tenho medo para escrever, para o resto das coisas não tenho medo de nada. Perguntei, fiz uma brincadeira, né, e eles disseram, não, nós estamos juntos, eu já não me lembro, há muito tempo, 15 anos, e sempre pedimos a mesma coisa. E eu falei, interessante. Eu falei, o dia que alguém não pedir a mesma coisa. Ui. Então eu fiz um conto. Imaginar o que aconteceria. Porque a ficção também é isso. E a literatura é tentar imaginar, às vezes, a partir da realidade, às vezes basta virar à esquerda em vez de virar à direita e já o mundo é todo diferente, não é? Não, sim, claro. O Cortázar faz isso o tempo inteiro. Vezes, ou seja, sim. Voltando para o Cortázar, o que ele faz é pegar aquele ambiente que parece que está tudo normal e inserir ali naquele meio uma pessoa que vomita coelhinhos. E ao mesmo tempo torna normal a estranheza. Exatamente. Não é? Exatamente. E não conta, né? Ou seja, fica sempre esse jogo do esconde, mostra um bocadinho, depois esconde novamente. E do Cortázar, onde as coisas mais incríveis podem acontecer, vamos passar para o Dino Buzzati. Onde não acontece nada. Onde nada acontece. O Dino Buzzati foi uma descoberta muito tardia. Eu só li pela primeira vez no ano passado. Foi na Feira do Livro do ano passado, precisamente, que eu comprei o primeiro livro na Cavalo de Ferro, fui lá. E foi este, o Deserto dos Starters? Foi este que está aqui. O Deserto dos Starters, sim. Ainda não consegui ler mais coisas dele, mas eu já sei que ele tem uma coleção de contos fantásticas. Sim, um grande contista também. Eu sei, eu já estou sabendo. E eu vou chegar lá. Tem muita coisa para ler, sim, mas eu vou chegar lá. E então, eu fui ler esse livro porque acho que é a obra de referência dele, eu já tinha ouvido falar muito dele.
e acho que há alguns autores que temos obrigatoriamente que ler, e eu sentia que eu disse, não, tem que ler alguma coisa dele, né? Então comecei por esta obra, que é a obra canônica, né? Sim. E fui arrebatada também, ou seja, precisamente pelo oposto, né? Porque não acontece nada, nada. E, no entanto... No entanto, você não consegue parar de ler, você não consegue parar de se emocionar. Eu chorei muitíssimo nesse livro, muito, muito, mas eu chorei tanto no final desse livro. Eu chorei mesmo. Eu não vou contar o final do livro, pode ser que alguém não tenha lido, mas eu chorei muito mesmo. Mas podemos dizer que não se passa nada. Não, podemos dizer que não se passa nada, que é um livro que não se passa nada. Houve um outro livro que eu também gostei muito há algum tempo atrás, que já tem uns anos que eu li, que foi do Rubens Figueiredo, que também chama-se, acho que é Um Passageiro do Fim do Dia. Eu li. É numa viagem de autocarro. Uma viagem de autocarro, que também bom. não acontece nada. Não acontece nada. Ele está num ônibus, né? Está indo para casa da namorada, que é num subúrbio do Rio de Janeiro. Não acontece nada. Nada. Ele está dentro do ônibus. Nada. E é um belíssimo... E é um livro maravilhoso. Ou seja, então, é assim... Que é um desafio maior para a escritora. Isso, eu estava falando isso com a Inês antes, que era assim, a escrita tem que ser extraordinária, não é? Um dia, quando eu for uma escritora, eu quero escrever um livro assim. Um livro sobre nada. Um livro sobre nada. Onde nada acontece. Nada um livro onde nada acontece, mas tudo acontece. Um Sim. livro onde nós estamos constantemente à espera do que vai se apresentar, um livro onde a estrutura, as frases, a literatura, as imagens, a construção da descrição. Eu, por exemplo, não gosto de descrições. Atualmente não gosto de livros com descrições. Esse é um livro cheio de descrições, só descrições, o do Buzzati. E não deixo de ficar maravilhada com aquela paisagem toda do deserto, que também não é muita, né? É areia, são pedras. O que é que há mais para descrever? O que é mais para descrever? E, no entanto, é um livro arrebatador, é um livro que te enche de uma... Bom, eu acho que aqui talvez tenha esse meu lado mais... Eu gosto de coisas meio melancólicas. Aqui é a melancolia da espera, não é? E é a espera levada ao limite. É a espera levada ao limite, né? É o esperar. E de repente o tempo já passou. Não podes contar tudo. Não vou. É um spoiler. Spoiler total. Não estou nada. Mas liga-se um bocadinho também com o que estávamos a falar, não é? Com a tua ansiedade pessoal ou com a tua angústia pessoal de não querer deixar passar a vida inteira à espera de ser escritora. Talvez eu não tinha pensado nisso, mas talvez eu tenha sentido esse sentimento. Essa ligação, não é? Essa ligação com o livro. No fundo, talvez psicologicamente eu tenha sentido isso, mas quando eu li, confesso que eu não pensei nada disso. Pensei numa coisa que eu acho que é a imperatividade da vida. Nós não podemos ficar à espera do momento certo, do tempo certo. O tempo é agora, o tempo é o tempo que nós construímos, que nós fazemos. Mas nem sempre é fácil reunir os elementos para que esse tempo possa acontecer quando nós queremos. Mas temos que ser nós os senhores do nosso tempo, dessa construção. Então, talvez, se há alguma lição a tirar desse livro, né, que eu não gosto de falar em moral, não, isso não, mas a lição é essa, né? Ou seja, temos que ser nós os senhores do tempo. André, tu trouxeste o primeiro livro, o Júlio Cortázar, é mesmo de 1988, daquele ano na faculdade. E o Buzzati foi o que tu compraste no ano passado. E a tua terceira escolha não é o livro que tu leste originalmente, mas... Não, fisicamente não é o livro que eu li originalmente, porque se perdeu, né? Mas é um livro comprado depois, também na década de 80. Mas esse foi o livro do Manuel Bandeira, O Carnaval. Foi o primeiro livro de poesia que eu comprei na minha vida. Então foi o primeiro livro de poesia que eu comprei, com muito medo também, confesso, porque eu achei um atrevimento comprar um livro de poemas. Eu queria saber o que era aquilo, porque eu só tinha lido poemas nos livros, nos manuais escolares, né? Então eu só conhecia poemas soltos
desconectados que estavam nos manuais escolares, que eu ia lendo aqui, acolá. Eu, por norma, não lia poesia, eu lia romances. Também não lia muitos contos quando eu era muito jovem. Eu lia fundamentalmente romances ou novelas, mas poesia não. Mas eu sempre senti uma atração tremenda pela poesia, sempre, sempre, sempre. E esse foi o primeiro livro de poemas que eu comprei, que também tem um poema que está na minha obra, né, no meu primeiro romance, porque é um dos poemas que eu gosto mais da minha vida inteira. E, Se quiseres, podes ler. não sei se me atrevo. Como não? Sei Tem uma lá. excelente voz. Espera lá, onde é que ele está? Então eu vou ler. Espera aí, deixa eu encontrar. Isto é em papel bíblia. Porque esse são as obras completas do Manuel Bandeira. Esse é poesia e prosa, então essas versões, acho que já não se fazem mais esses livros, né? É pena, não? É pena, porque eu tenho um desses do Drummond, da Cília Meirelles e do Edgar Allan Poe. E esse do Bandeira. E todos comprados na tua juventude? Todos comprados na minha juventude, mas esses foram pagos pela minha mãe, coitada. Só este é que foi comprado? Não, o original. O original é que foi comprado com meu dinheiro. comprado Isso com foi o teu pago dinheiro. pela coitada da minha mãe. Tinha assim a filha com os vícios estranhos. Há vícios piores. Vícios piores, verdade seja. Mas a culpa foi dela, né? Então, vamos lá ver se isso funciona. Então, o poema chama-se Debussy. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Um novelozinho de linha. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Oscila no ar pela mão de uma criança. Vem e vai. Que delicadamente, quase a adormecer, o balança. Psss. Para cá, para lá. Para cá e o novelozinho caiu. Maravilha. É uma coisa muito delicada, é uma coisa até que sai um pouco do tema desse livro, que é o carnaval, né? Que está cheio de poemas, ainda numa forma que não será a forma do Manuel Bandeira, mais conhecida que ela. Esse já está o Manuel Bandeira lírico, livre, simples. Os outros ainda estão na forma mais antiga, mais parnasiana ainda, apesar dele ser contra, né? Aliás, aqui está o grande poema que foi lido na semana de 22, Os Sapos, né? Os Sapos, sim. Tá aqui, está nessa obra, no Carnaval. Sim. Mas o Bandeira é todo um lirismo, é toda uma delicadeza. E mais uma vez a melancolia, essa tristeza, essa impossibilidade das coisas acontecerem, né? Por todos os condicionamentos físicos e que ele tinha, né? Das suas limitações físicas, da sua doença, mas que no fundo não impediu de nada, né? Tá aqui tudo. Tá aqui tudo. Mas tem toda essa tristeza, esse lado negro do carnaval. Você compra um livro chamado Carnaval achando que é um livro de uma explosão de euforia, não. E é um livro de um carnaval negro, de um Pierrot triste, né? Daquela comédia dell'arte. Mas isso também faz parte do Brasil, não é? Nós de fora temos uma ideia às vezes muito esfuziante do Brasil, mas o Brasil também tem esse lado mais lunar. Eu acho que todos os lugares têm, né? Ninguém é uma coisa só. Né? Nada é uma coisa só. A gente sempre tem um lado mais solar, um lado mais lunar. O Brasil também é isso, tem muita melancolia, né? A bossa nova é muito melancólica também, né? E isso faz parte um pouco dessa talvez até tenha um quê de português, se nós quisermos ir mais longe, né? Nós deixámos os géneros da melancolia. O intrudo, aquela noção do intrudo que tem aqui no Carnaval do Manuel Bandeira, é um intrudo triste, melancólico, choroso, né? E
E quando nós pensamos no Brasil, a gente não pensa em nada disso, né? Num primeiro momento. Sim. É bom também para a gente desfazer esses Estereótipos, estereótipos, né? Nós achamos que tudo é uma coisa só, nada é uma coisa só. Tudo é feito de várias camadas e de vários momentos. Sim. E por falar em estereótipos, quando falávamos do Manuel Bandeira e da poesia, este livro que tu compraste foi um atrevimento porque era um livro de poesia e tu não estavas habituada a ler poesia em livro de poesia, mas também foi um atrevimento pelo tipo de poesia, não é? Falávamos disso ontem. Sim, nessa altura eu ainda não tinha descoberto a poesia concreta. Exato. Eu só descubro a poesia concreta um pouco depois. Mas eu já achava que nesse livro já ia mais além. Tinha uma coisa diferente, tinha qualquer coisa que não era aquela coisa chata das rimas que eu achava uma coisa chatinha. Ele aqui começa a afastar-se. Ele aqui começa a afastar-se. Ainda tem, mas começa. Mas também já tem verso livre, não é? Sim, para mim a descoberta da poesia concreta foi uma coisa absolutamente. A poesia também pode ser isto, não é? Também pode ser outra coisa. O que é isto? Então os versos não têm que rimar? E aceitar, né? Primeiro de tudo aceitar que aquilo também era poesia, aquilo também era poesia, né? Aqueles poemas eram poesia também. Depois com as formas, foi fascinante essa descoberta. Então, quer dizer, eu acho que no fundo esses livros que marcam a gente são os livros da nossa inocência, né? Do tempo da nossa juventude, do tempo em que nós não temos nada gravado na nossa memória ainda, que está tudo por descobrir, tudo por acontecer. E esses livros que entram, ainda por cima grandes livros, né, entram e ficam gravados, como se fosse, eu dizia ontem para a Inês, estão gravados a fogo, a quente, estão gravados na alma para sempre. É tal tatuagem, não é? É tal tatuagem. Eu posso ler, é muito difícil hoje em dia um livro, por exemplo, esse do Dino Buzzati me fez isso, mas já é difícil. E eu só gosto de ler livros assim. Mas vai sendo cada vez mais difícil. Vai sendo cada vez mais difícil. Quanto mais se lê... Não é pela qualidade dos livros. Não, exato. Não. Também tem a ver com a nossa capacidade de deslumbramento. Isso. E de ver coisas novas nos sítios, não é? De olhar para um livro e dizer, nossa, o que é isso? Não é? Que troço maravilhoso, eu tenho que ler isso agora. E isso é cada vez mais difícil. E aconteceu com o Dino Buzzati ano passado. E também vais ter essa sensação com os contos dele. Não, os sim, contos são incríveis mesmo. Eu estou morta por estar livre das minhas... Estou na reta final. Agora, quando eu acabar aqui o que eu tenho que fazer, eu já vou ser uma mulher livre. E para os nossos ouvintes que ficaram mortos de vontade de procurar estes livros, podem encontrar o Bestiário, de Júlio Cortázar, numa edição da Cavalo de Ferro, com um preço de 13 €. Infelizmente já não podem aproveitar a Feira do Livro de Lisboa para comprar a preços mais convidativos. O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, tem várias edições, que vão dos 7 aos 15,50 €. E Carnaval, de Manuel Bandeira, infelizmente não está disponível em Portugal. Poderão tentar encontrá-lo em alfarrabistas. Eu não sabia que não tinha. É verdade. Infelizmente, vamos começar a pensar nisso. Não é? Para a semana nós estamos de volta. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, por subscrição RSS, e na rádio online Rádio Lisboa. Andréa, muito obrigada por teres vindo. Não, eu que agradeço, por favor. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.